Estamos de volta com o nosso Falando, começando a semana, conversando sobre as cores. De que forma a gente pode usar as cores, né, a nosso favor. Mas, por exemplo, eu chego lá, Débora, eu queria fazer uma consulta, né? Aí o que você vai olhar, vai me analisar? O que é? Meu tom de pele? Tipo assim, eu não sei, eu ando meio chateada, meio triste. Aí você vai olhar pra mim, antes de ir lá no Roberto, né? Ou de mudar minha casa com a Tina, uma coisa assim. Mas você vai olhar pra mim, mas você tá usando umas cores que, olha, não fecha muito bem com a tua... O teu biotipo, é mais ou menos isso? Intuitivamente, a gente até já tem preferências, todo mundo gosta de certas cores que são realmente as que nos valorizam, mas isso não acontece sempre. Então também não é assim, a consultora bate o olho e identifica que, eu tô tão para baixo, eu quero melhorar. Quer dar um up. Isso eu não consigo identificar a cartela de cores da pessoa só olhando para ela. Eu preciso fazer os testes com as bandeiras, que são esse tipo de tecido que a gente vai colocando. São 12 estações, são 4 estações do ano, mas tem 3 variações dentro de cada. A gente vai ver umas fotos que você encaminhou. O que acontece de eu estou mais triste, eu estou mais feliz, tem relação com o que eles estão falando. Por exemplo, muitas pessoas no trabalho costumam se vestir de uma maneira muito colorida. E isso acaba ressaltando, deixando às vezes a pessoa mais agitada e ressaltando muito a personalidade dela expansiva, quando de repente ela tem que estar num local de trabalho que ela tenha que se conter mais, que ela não tenha que falar tanto. Então, a gente pode usar as cores nesse sentido. As mais quentes, na consultoria de moda, a gente costuma dizer que as mais quentes são mais alegres, elas te passam mais sensibilidade, receptividade. Então, se você quer aparentar mais seriedade, quer ficar mais neutra, optar pelas cores frias. E também tem os tons neutros, né? Que são mais puxados para cinza, são os tons mais fechadinhos, mais profundos, que seriam os clássicos. Então, sabe quando você quer passar despercebida? Certo. E aí você consegue usar essa cartela de cores mais mágica, neutras. Mas daí eu vou ter uma cor que eu amo e não está na minha cartela, não posso usar? Não, todas as cartelas têm as tonalidades primárias, as secundárias, as terciárias, as cores. A gente tem as cartelas para mostrar. Por exemplo, eu vou pegar aqui outono suave. Acho que pode ser para o Mário, para o Silva. Silva aqui, ó. Essa cartela outono suave, como dá para ver, existem todas as tonalidades de cores. Algumas pessoas não devem usar branco ou não devem usar preto, que é a maior polêmica da consultoria de moda, porque em alguns casos pesa a imagem, então envelhece, acentua as rugas, o preto em algumas pessoas. Mas ele é tão básico. Mas aí é uma quebra de paradigma, assim, o pretinho não é básico, o básico seria um cinza. O cinza é uma cor que fica bem em termos de moda para todo mundo. Porque o preto, às vezes, ele cansa a pele, ele cansa a fisionomia, marca as rugas. Então, se você souber usar, por exemplo, essa cartela, outono suave, não tem preto, mas ela tem chumbo, ela tem marrom. Então, quando quiser usar uma cor muito mais escura, se você optar por uma tonalidade dessa, vai melhorar, vai iluminar o seu rosto ao invés de deixar mais pálido. Então, peraí, falar em rosto, deixa eu até perguntar pra Cíntia, tá no ponto as fotos, Cíntia? Pra gente mostrar, exemplificar, por exemplo, daí nessa questão... A gente trabalha também com o perfil da pele, é isso? Isso, então a gente usa esses tecidos que são as bandeiras de cores, então a gente parte do quente, do frio e do neutro, para identificar qual é a tonalidade da pele da pessoa. Certo. Essa, por exemplo, é o quente, então você tem que passar todos os tecidos, os 3, para identificar... Você usa todas as bandeiras na Todas pessoa. as bandeiras. Então, se ela for quente, eu vou para a gama de tons quentes. Então, são as estações do ano de primavera e outono. Se ela for a cor fria, deixa eu ver, eu acho que é essa cartelinha aqui. Essa é a do neutro. A do fria não está aqui, vou demorar para achar no meio de tantas. Certo. Mas a do fria, por exemplo, eu identifiquei que a pessoa é fria. Eu parto para a gama das cores frias. E aí a gente vai fazendo a análise, passando todos os tecidos até descobrir qual tom fica melhor. Alguns evidenciam manchas, sardas. Ai, meu Deus. Outros afinam o rosto. Tem tons que dão volume. É muito interessante. Roberto, você sabia dessa técnica toda, Roberto? Não sabia, mas acredito que sim. E se a pessoa souber usar a seu favor, é muito legal, porque as pessoas vão ver, nossa, como você tá bonita hoje, sem ter mudado nada, sem estar maquiada. É porque é uma interferência da cor com a pigmentação da pele, né? A questão, Cíntia, a gente está com fotos no ponto, a gente pode botar uma foto, então, só pra gente dar uma olhadinha e exemplificar mais ou menos? Já tô curiosa.
Por exemplo, esse é um caso em que a pessoa está usando uma cor que não favorece ela. Uma pessoa de tonalidade muito clara, pele clara, cabelos claros, ela tem baixo contraste, ela não tem grandes contrastes entre cabelo e pele e usou um amarelo que provavelmente não está na cartela dela. Então, você... Não, é uma atriz americana que me foge o nome agora. Tá. Você olha para a roupa, você não consegue nem prestar atenção na fisionomia da pessoa. É uma roupa tá que chama amarelo atenção. no tapete vermelho. Ela quis chamar a atenção. Cheguei, só que você pode chamar a atenção de uma outra forma, usando a cor correta, e as pessoas vão destacar e vão perceber as suas qualidades. E não como nesse caso, que você presta atenção na roupa, no batom que está muito forte, mas você não consegue perceber se ela tem um olho que chama... A gente não presta atenção nos detalhes. E um tom errado pode evidenciar rugas, manchas, dar uma aparência mais cansada. Nossa. Não, calma. Olha, deixa eu até pegar essa questão de cansaço. Eu estou muito cansada, né, Roberto? Por exemplo, a gente vive... A Tina comentou nesse ritmo estressante, né, do ciclo do dia, tal, vocês estavam conversando. O que me ajuda no dia a dia? Em termos de cor? Em termos de cor. O cansaço depende do tipo de cansaço. Se é um cansaço físico, né, simplesmente... Né? É muito mental, a gente é muito mental hoje em dia. Se o cansaço é mental, é aquele cansaço em que você vive na internet, consegue descansar, por exemplo, se alimentar e dormir e acorda cansado, esse cansaço é um cansaço que a gente tem uma atenção especial. Não é aquele cansaço simplesmente do esforço físico. É um cansaço que vem aí não só pelo esforço físico, mas de repente tem uma componente emocional, algum tipo de estressor dentro do sistema. Né? Então, aí, basicamente, o que a gente teria que fazer em termos cromoterápicos, né, era fazer uma análise, né, energética dessa pessoa. Né? Então, ver que padrões energéticos ela tem, que padrões vibracionais estão acontecendo. A depressão, praticamente, ela atua dentro por exemplo, se a gente pensar em cor, de uma forma geral, assim, dentro da capacidade de poder pessoal da pessoa. Né? Então, se eu estou deprimido, porque eu não tenho mais poder. Então, a ideia é estimular essa pessoa. Existem tratamentos que a gente estimularia, por exemplo, com laranja e amarelo. Áreas ligadas a determinadas partes do corpo. Os chakras, trabalha a questão Poderia dos chakras, estar ligado a chakras também. No caso, a depressão está ligado ao plexo solar. É onde todo o processo, onde você conseguiria, por exemplo, encontrar toda a energia suficiente para movimentar o teu corpo. E como é? São luzes mesmo? Pode-se usar, não se usa banhos de luz, hoje não se usa mais. Hoje se usa, dentro da cromoterapia, pequenos aparelhos cromáticos, né, de alta tecnologia, né, com comprimentos de onda muito bem definido e velocidade constante. E eles são estimulados em pontos específicos do corpo. Segue mais ou menos a linha dos meridianos da acupuntura chinesa. Ali tem pontos que estimulam, pontos que tonificam. E ao invés de se usar agulhas, que é invasivo, a cor não dói e tem praticamente o mesmo efeito. Gente, que é interessante que nós estamos com 3 correntes: moda, arquitetura e saúde. E estamos falando da mesma coisa, das cores de determinadas situações. Eu imagino na arquitetura, pega um tempo atrás, né, Tina, que nossos avós pintavam as casas de uma forma muito bicromática, né? Era janela de uma cor e a casa de outra. Mudou muito isso, né? Até na questão, assim, de estrutura material mesmo. As cores, elas vão acompanhando... Que é como o nosso corpo aqui, mas é nosso, onde a gente mora, onde a gente... Sim, vive, é um reflexo também da sociedade, né? Então, ela acompanha tendências. A cor, ela faz parte da moda, da tendência, da cultura de um povo. Existem locais em que a cultura é pintar as casas de branco, há séculos se pinta de branco, por exemplo, na Grécia. Todo mundo já pensa na mesma hora, casinha branca, Grécia. Né? A cor, ela... Isso, então eles precisavam de casas que refletissem ao máximo aquela luz do sol para que elas não ficassem quentes dentro, porque lá é muito quente. Então, lá, por exemplo, jamais se utilizaria um preto ou uma cor escura numa casa. O Brasil, ela tem essa parte da colonização, então usou muito cores coloridas. Quando a gente vai para o interior, por exemplo, de Portugal... Parece o interior aqui da ilha de Santa Catarina, né? Porque aquelas casinhas de madeira coloridinhas, a gente se identifica muito
com a nossa origem açoriana pelas cores. Então, a cor ela está muito ligada a isso, né? A cultura e aquela pessoa que quer ser mais contemporânea, então o arquiteto já usa as cores que então, são mais atuais, né? Ou se ele quer passar realmente, não, eu quero fazer uma casa atual, contemporânea, mas com cores coloniais. É que a gente observa muito na questão da arquitetura, questão das cores, às vezes um ambiente mais clean, mais chumbo, mais cinza, com elementos quentes, né? É um contraste que muitos profissionais utilizam, fica muito interessante porque não fica monótono. Se a pessoa tem o objetivo de fazer com que a arquitetura não seja monótona, ela utiliza os contrastes. Se o objetivo é ficar uma arquitetura um pouco mais neutra, de repente mimetizada com a vegetação, ela utiliza cores mais sóbrias, mais da cor da vegetação ao redor. Então, a cor ela pode transformar aquela arquitetura, fazer com que ela se transforme em opostos, né, de uma coisa que apareça, de outra que desapareça completamente. A cor ela é muito poderosa, né? E a cor também, as fábricas também estão fazendo muitas pesquisas em relação aos materiais, as tintas, né? Texturas, papel de parede. E inclusive composições que não interfiram na atmosfera, que não solte gases poluentes. Então hoje em dia já existem tintas que são ecológicas, né? À base de água. Então, a cor, além da cor, a composição da tinta também acompanha essa tendência ao ecológico. Isso é muito legal. Agora, tudo isso, quando faz um estudo assim, as indústrias, elas pedem ajuda a um cromoterapeuta? Já teve essa ligação de... Não, mas deveriam. Né? Porque... Mas eu quero te dizer algumas experiências... Tem cores e matizes de cores e... Estudos que foram feitos nos Estados Unidos, você veja bem. Uma empresa de cosméticos que trabalhava com batom. E essa empresa, as mulheres, principalmente mulheres, trabalhavam nessa empresa e lidavam muito com vermelho, com pigmentos vermelhos. Diz que a quantidade de pessoas com dor de cabeça e que faltavam no trabalho era muito grande. E aí começaram a perceber qual era o tipo de influência mais direta que elas tinham, e era do vermelho. Aí a empresa pegou e pintou, que as paredes eram rosa, um rosa forte. E aí pintou de verde, que é a cor complementar do vermelho. As dores de cabeça praticamente sumiram dos trabalhadores. Mas o batom continuou vermelho. E o batom continuou vermelho. Batom verde, não dá. Então veja como tem uma influência, tem um processo de influência, né? Por exemplo, o famoso red carpet, né? Andar no tapete vermelho é para andar. E a ideia do vermelho é fazer esse movimento. Dá um movimento de Dá um movimento, né? Então, se a gente vê escadarias, por exemplo, de uma forma geral, ela tem cores quentes. Se botar uma cor fria, há uma tendência que as pessoas parem para conversar na escada. E o fluxo pare. É uma tendência natural. Acho que vamos fazer uma série de cores, né? Que, olha, temos mais 2 blocos apenas. Vamos fazer uma pausa, não vou perder tempo. A gente já volta conversando sobre as cores. De que forma elas estão aí, né? Na nossa vida, em casa, nas roupas, na nossa saúde. É rapidinho.